Mas, gente, vamos viajar agora? Vamos lá para o Rio Grande do Sul. Nós vamos agora em um link ao vivo para a cidade de Quarta Colônia, no Rio Grande do Sul. Ela é conhecida, eu não sabia, pelas pesquisas de fósseis de dinossauros encontrados no estado gaúcho. A Camila Moraes está lá agora na cidade. Olha ela aqui aparecendo. Oi, minha amiga Camila! Ela vai conversar com o paleontólogo Flávio Preto, que vai trazer para a gente os estudos, descobertas e curiosidades sobre essas espécies extintas há milhões de anos. Camila, bem-vinda. Primeiro, tá frio aí, Camila? Oi, Rogerinho, boa tarde. Olha, tá frio, mas não é tanto assim não, viu? Tá um friozinho gostoso, tá uma temperatura agradável aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando Faça Você Mesmo. Rogerinho, é uma curiosidade, um estudo que tem aqui muito interessante, porque quando a gente começa a estudar o nosso passado, o passado do planeta Terra, dos animais, a gente consegue entender o que a gente precisa fazer para preservar as futuras gerações, o nosso meio ambiente, os nossos animais. E a gente está num centro paleontológico que é da Universidade Federal de Santa Maria, aqui na Quarta Colônia, próximo a Santa Maria. E tem muita coisa legal que eu quero contar para vocês. Nessa região foram encontrados os fósseis dos dinossauros mais antigos do planeta. São mais de 230 milhões de anos. Mas como eu não sei muito desse assunto, eu tô com o Flávio aqui, que é paleontólogo, e ele que vai contar e explicar para a gente tudo que tem aqui. Flávio, uma boa tarde para você. Me fala, então aqui foram encontrados os fósseis mais antigos de dinossauros. É isso, né? Boa tarde. Boa tarde. Exatamente. Mas não só dinossauros. Dinossauros são aquele grupo de paleontologia que talvez seja o mais popular. Todo mundo, desde os 3 anos de idade, sabe o que é um dinossauro, né? Mas os dinossauros, eles são um grupo de animais que viveu com vários outros. Da mesma maneira que hoje, se a gente sai lá fora, a gente tem vários tipos de animais, desde aves, peixes nas águas, mamíferos, etc. A gente encontra fósseis de diversos grupos de animais. Por exemplo, um dos fósseis que a gente encontra aqui na região, que é esse aqui da entrada, é muito chamativo, tem toda a pinta de dinossauro, a criançada costuma confundir ele muito com o T-Rex. Esse animal não é um dinossauro. E, na verdade, ele é tão antigo que ele é mais antigo do que os próprios dinossauros. Esse animal se chama Prestosuchus e ele viveu pelo menos 4 milhões de anos na nossa região antes dos dinossauros aparecerem no planeta. Ele, a gente pode dizer uma linguagem mais simples, ele é parente do crocodilo, vamos dizer assim? Isso, ele faz parte de uma linhagem de animais que, ao longo de sua evolução, viria a dar origem aos jacarés e crocodilos. Só que, diferente dos jacarés atuais, ele era um animal que vivia em terra firme. Ele era um grande caçador. Ele chegava até 10 metros de comprimento, segundo alguns fósseis nos indicam, e na época que ele viveu, em todo o planeta, ele era o maior predador que viveu há 237 milhões de anos, encontrado aqui no sul do Brasil. Olha que interessante. Então a gente vai passear um pouco por aqui e o Flávio vai explicando pra gente. Aqui então a gente tem esse fóssil. Aqui, você pode explicar para quem está em casa, são os ossos na terra, seria isso? Exatamente. Quando a gente coleta um fóssil, a gente normalmente coleta ele junto com um grande bloco de rocha. A gente não coleta osso a osso, porque a rocha é muito frágil, ela vai se esfarelando à medida que a gente tenta carregar. E a gente costuma envolver esse bloco de rocha com esses fósseis em bandagens de gesso, para que isso fique tudo muito firme. E no laboratório a gente vai abrir e vai expor esses ossos um a um. E em algum momento, enquanto a gente estava fazendo essa exposição, no caso desse daqui, a gente resolveu fazer uma cópia dele para manter como estavam esses ossos todos na posição de vida, né? Então a gente tem toda a coluna do animal ali, as patas, aqui tem ossos da cabeça do animal. Então a gente consegue ter a boa parte do esqueleto do animal, incluindo algumas costelas que estão ali preservadas. É um estudo muito minucioso, uma pesquisa muito detalhada. Agora vamos caminhando para cá então, Flávio. Você falou aí dos animais, dos inúmeros animais, não só dos dinossauros, mas a gente pode falar para o pessoal de casa que os dinossauros são, vamos dizer assim, a turma pop, que a galera gosta bastante, né? Exatamente. Eu acho que os dinossauros são talvez o grupo mais
midiático na paleontologia, né? Tanto que a gente costuma confundir, o público costuma confundir fósseis com dinossauros. Acha que tudo que é osso fóssil seria um dinossauro, o que não é, como a gente viu com o Prestosuchus. Mas não dá para negar que os dinossauros são pop, né? Então vamos ver agora, a gente tem aqui os fósseis também de alguns dinossauros que também foram encontrados aqui na região. Isso, aqui no Capa, especialmente, a gente tem exposição, aí o colega está filmando, alguns dos primeiros dinossauros que surgiram no planeta. Há 233 milhões de anos, segundo os últimos estudos que a gente tem, no sul do Brasil, a gente tem os registros mais antigos de dinossauros. Então a gente tem aí todo o início dessa linhagem que foi uma das mais importantes da história do nosso planeta, surgindo em algum ponto aqui na região sul da América do Sul, provavelmente no sul do Brasil. Então a gente tem fósseis como o Buriolestes, como o Bagualossauros, vários nomes diferentes aí que nos ajudam a entender a evolução dessa linhagem. E olha, e ali então a gente tem a representação desses fósseis, é isso? Esses aqui são a representação dos fósseis. Exatamente. A gente costuma ter, na nossa exposição aqui, a gente tem dentro das redomas de vidro os fósseis originais. Nesse caso aqui, a gente montou um esquema ilustrativo, né, em que a gente tem os originais preservados dentro da redoma de vidro para proteção, os esqueletos desses mesmos animais montados em posição articulada, cópias desses esqueletos e a reconstrução de como seriam os animais em vida. E esses animais em particular, esses dois dinossauros, eles são bastante interessantes porque eles mostram o início da evolução da linhagem dos maiores dinossauros do nosso planeta, aqueles pescoçudos que passavam de 30 a 40 metros de comprimento. E diferente daqueles grandes titãs que a gente vê no Parque dos Dinossauros, os tataravós deles eram bem pequenininhos. Olha que interessante. Aqui é um centro onde a gente consegue mergulhar nessa história e entender também como esse estudo ele não é rápido, né, Flávio? Ele é um estudo que leva tempo para que você possa estudar. Sim, apesar de a coleta de um fóssil ser um processo relativamente rápido, a gente tenta salvar esse fóssil com a maior velocidade possível, a gente tem que ter um cuidado muito grande na hora de trabalhar com esses materiais, porque vários deles são registros únicos. É uma responsabilidade muito grande do profissional tu lidar com um tesouro da nossa história, da história não só do Brasil, mas do planeta como um todo. Então, isso demanda que a gente tenha muito cuidado e muito respeito por esse patrimônio. Realmente. Aqui a gente tem mais um animal que não é dinossauro também. Queria que você me explicasse sobre esse daqui. Esse é um dos nossos fósseis mais abundantes em toda a região central do Rio Grande do Sul e especialmente na Quarta Colônia. Esses animais aqui são um grupo que a gente chama de Dicinodontes. Esses que estão à mostra aqui são bastante interessantes porque a gente tem tanto um indivíduo juvenil, esse menorzinho, e ao lado o crânio do indivíduo adulto. Isso mostra para a gente como eles mudavam ao longo do crescimento deles, né? E, de fato, esse fóssil aqui ele é conhecido desde os anos 30, fósseis dessa espécie. Ele é conhecido muito antes da criação do próprio Capa, onde a gente está agora. E a gente tem dezenas, centenas de espécimes desse animal, o que faz com que ele seja um dos grupos que a gente melhor conhece na região. E ele não é dinossauro. Esse era um grupo de animais herbívoros, eles eram completamente desprovidos de dentes na boca e eles provavelmente eram a presa preferencial daquele grande predador que a gente viu no começo dessa reportagem. Quantos fósseis vocês têm aqui, não só de dinossauros, mas também dos outros animais? A gente na nossa coleção científica, a gente soma cerca de 500 espécimes de fósseis, 500 indivíduos devidamente catalogados, e a região como um todo ela já tem mais de 20 espécies de animais preservados e descobertos. Só de dinossauros a gente já descreveu 7 espécies aqui na nossa região. Então, isso mostra como a região é bastante rica em fósseis. E tendo em vista que o Capa é uma instituição que é relativamente nova, o Capa está aí completando 7 anos de funcionamento, a gente acumular essa quantidade tão grande de descobertas mostra que ainda tem muito para se descobrir e como a nossa região é rica em patrimônio. Olha que bonito. E para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês aqui, quando a gente fala do cuidado com o meio ambiente, com as alterações climáticas, o último animal que nós vamos mostrar aqui, o fóssil, é esse daqui. Não é da região, mas está sob o cuidado de vocês esse fóssil.
Isso. Esse fóssil que está aqui na nossa frente, ele é de um grupo que a gente chama de Glyptodontes. Eles são tatus gigantes que viveram na época da Era do Gelo, são aqueles animais que a gente chama de megafauna, né? Eles viveram por todo o planeta e aqui na América do Sul, em particular, eles eram compostos por animais como esses tatus gigantes, preguiças gigantes, mastodontes. A gente encontra fósseis de mastodontes aqui na Quarta Colônia ainda. Conviveram com tigres de dentes de sabre e conviveram com os primeiros humanos. E, curiosamente, eles todos se extinguem há 10 mil anos atrás. Veja que a gente deu um salto no tempo. A gente estava falando em milhões de anos, agora a gente está falando de milhares de anos. Mas a gente tem um registro de fósseis que acompanha toda essa evolução no planeta Terra. E esses animais chegaram muito perto do presente, se a gente pensar em todo o tempo que existe de história no planeta Terra, 10 mil anos é pouco, mas eles fatalmente não estão presentes aqui agora, nesse momento. Possivelmente por alterações climáticas, o que pode ter feito com que esses animais se extinguissem? Esse é um dos grandes debates da paleontologia das últimas décadas. É curioso, várias evidências apontam esses animais eles estavam presentes na América do Sul antes da chegada do ser humano. O ser humano migrou da África para a Europa, migrou para a América do Norte, depois para a América do Sul. E é curioso que quando chegam as populações humanas, quando elas começam a aparecer no registro fossilífero, pouco tempo depois essas espécies de megafauna elas começam a desaparecer, elas começam a declinar. E isso faz com que se levante a pergunta, será que o ser humano tem alguma coisa a ver? E uma das hipóteses é que talvez a destruição de habitat, a fragmentação de espaços florestais, acompanhado das mudanças climáticas e da caça excessiva, possa ter levado esses animais à extinção. Então a paleontologia é curioso, porque é uma ciência que estuda o passado do planeta, que estuda coisas muito velhas, mas às vezes ela traz algumas projeções do que pode estar acontecendo no presente, e esperemos que não, mas também no futuro, né? Flávio, muito obrigada por essa aula aqui pra gente, para todo mundo que está acompanhando a TV Aparecida. É uma verdadeira aula do passado, do presente e do futuro também. Então, muito obrigada, viu? Obrigado a vocês e aproveitar para estender o convite, né? O nosso centro ele é aberto para visitação de todo o público, independente de idade. Todos os dias da semana a gente está aberto para receber as pessoas aqui para mostrar um pouco do nosso patrimônio. Obrigada, viu, por nos receber aqui, por uma entrevista que nos ajuda a refletir tanto, né, sobre o nosso planeta Terra. E aproveitando que a gente está aqui nessa região, aqui do Rio Grande do Sul, quero fazer um convite para você aí de casa. Nesse domingo, às 6 horas da tarde, a TV Aparecida vai transmitir a missa da Romaria Estadual da Medianeira. Isso mesmo, é a maior festa religiosa do estado do Rio Grande do Sul. E aí eu quero convidar você, que sempre acompanha a celebração das 18 horas pela TV Aparecida, que nesse domingo ela será aqui, direto de Santa Maria, e você é convidado a participar conosco e festejar Nossa Senhora da Medianeira. Rogerinho, volto com você. Você viu que interessante a gente mergulhar nesse universo dos fósseis, dos dinossauros, dos outros animais também? Gostou, meu amigo? Adorei, minha amiga. Parabéns, interessantíssimo demais. Olha, como a gente tem que aprender e quanta informação a gente tem que saber sobre a nossa história, né? Bom demais. Obrigado, viu? Boa cobertura para você ao longo desses dias aí.